Olá, boa noite. Tudo bom com vocês, minha gente? Cheguei, eita, o cachorrinho, meu Deus do céu, não para de latir. Ai, Jesus. Simbora. Hoje a live é com uma convidada muito especial, que ela já chegou aí. Eu vou chamar ela já. E o cachorrinho latindo, assim mesmo, faz parte. Ai, ai, ai. Olá, João Carlos. Só um momentinho aqui. Um momentinho. Olá, Luísio. Vou chamar a querida Camila Machado hoje. E antes de chamar ela, eu vou... olá, que eu esqueci o nome dela. Mundo Jovem Espírita. Vou aceitar aqui a solicitação. E depois da minha live vai ter a live do Contra o Espírita, que infelizmente Camila hoje, por motivos pessoais, mas ela tá bem. Ela vai poder participar e eu vou participar junto com o Anderson. De 8h15, tá bom? Vamos lá. Olha, Olá, boa noite, pessoal. boa noite, tudo bom com você? Tudo bem? Que prazer estar Corri, aqui, alegria. corri aqui, mas cheguei. Sim, E aí, como é que foi o seu dia hoje? Você tá bem? hoje o dia foi corridaço, mas deu tudo certo. Graças a Deus, é isso que importa, não é mesmo? E aí, tá toda bonitona hoje aí, de batons Ai, vermelhos. minha filha, né? Pra disfarçar a cara de morta, porque hoje o dia foi longo. Eu entendo. Chegou o Wagner, seja bem-vindo. Clênio também. Bom, a mensagem de hoje é o número 19. Aí, mas antes de começar, eu gostaria de que você falasse mais um pouco sobre você, que tem pessoas aqui que não conhecem você, que eu tô vendo que chegou gente nova aqui, que não Sim, conhece você. Você pode se apresentar, por favor? claro. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Camila Machado. Eu sou de Brasília, Distrito Federal. Tenho um Instagram onde eu faço posts espíritas, é o camila.n de Neve Machado. Tenho um canal no YouTube que chama Papo Espírita com Camila Machado. Também tenho um canal no YouTube que é Papo Espírita por Camila Machado. Faço um programa chamado Partiu Falar de Espiritismo pela Comunhão Espírita de Brasília, que é o meu centro espírita, minha segunda casa. Também o programa Pop Espírita, já tem vários episódios lá bem legais, também voltado aí para os jovens, também pelo canal da Comunhão Espírita de Brasília. Faço o Evangelho no Lar toda quinta-feira às 20 horas, ao vivo, lá no meu Instagram. E aí, assim, agora eu tava até falando pra Babi no WhatsApp que hoje está sendo a minha despedida de live. É a última live que eu tô fazendo por um tempo, porque eu vinha num ritmo assim muito forte de trabalhos espíritas e não estava conseguindo conciliar com os meus estudos para concurso, né? Que eu sou concurseira, sofredora. E aí eu não estava tendo tempo, então eu vou ter que, infelizmente, parar de fazer lives, não vou conseguir mais fazer posts, nem postar stories direito, mas vou continuar fazendo os evangelhos no lar toda quinta-feira, ao vivo, Tem que participando ter, do né? programa Partiu Falar de Espiritismo e eu trabalho na evangelização também do meu centro, então a gente está dando aulas virtuais por enquanto, né, com a quarentena. E as aulas seguem, a gente vai voltar ano que vem, tudo normal, e aí eu vou continuar na evangelização. Mas aí eu vou ter que dar uma pausa nos posts, basicamente vai ser nos posts que dão uma trabalheira, a Babi sabe, né? A trabalheira que dá. Stories, dá muito trabalho feitar stories e fazer os stories. E as lives, né? Que eu tava participando de muitas lives, graças a Deus, fiquei super feliz. Mas agora eu vou ter que dar uma pausa. Mas é só uma pausa. O João Carlos falou se ainda tem o Centro Luiz Sérgio em Brasília. Eu não sei. Eu não conheço. Porque aqui em Brasília é enorme, né? Então tem muitos centros. Muitos e muitos e muitos. Então eu não conheço todos. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus.
O Aloysio, um beijão, Aloysio. Bom, É, chegou o Carlos, a Laura chegou aqui. sim, ela, Che... pessoal lá do meu Insta também, muito queridos. Tá bom. Queria agradecer a sua presença, a sua disponibilidade, tá Eu bom? que Ele agradeço. acompanha faz um tempo, eu não lhe conhecia, eu comecei a acompanhar você no Evangelho do Lar, Sim, muito bom, inclusive. obrigada. E eu sei que, assim, a maior parte das coisas que a gente fala não é só a gente, né? É É, nossos amigos, na verdade, eu não considero que nada é meu, então. é verdade. Na verdade, a gente estuda, né? Tem que estudar para para falar algo, mas, assim, eu não me preocupo muito, porque eu sei que vão vir intuições, vão vir ajuda dos nossos amigos, né? Com certeza, nunca falta. Eu vou começar a ler os trechinhos do livro. A mensagem é número 19 do livro Palavras do Coração de Memê, que é esse aqui, da edição antiga. Sim. Emprestado de mamãe, que eu sempre pego emprestado o livro dela. Vamos lá, vou começar. Vamos lá. O nome da mensagem é Os Teus. Confessas que não será difícil o relacionamento com os outros, aqueles que formam a grande comunidade humana. Mas com os teus, com aqueles que te constituem a equipe doméstica, afirmas encontrar obstáculos que se te afiguram quase imbatíveis para a convivência em paz e segurança. Entretanto, considera aqueles que se nos erigem por familiares são as criaturas com as quais nos interligamos, às vezes nos mais intricados compromissos. Os teus são as tuas afeições, antagonismos, encargos e dívidas do caminho. Quase sempre remanescem de existências anteriores, solicitando-te amor e exemplo, apoio e cooperação. Bom, até aqui, quer falar algo sobre esse É, trechinho? o título desse texto, quando fala os teus, são os nossos próximos mais próximos, né? Que a gente chama que são os nossos familiares. E muitas vezes, entre eles, nós vamos ter desafetos. São raras as famílias em que pode-se ver que todos se dão super bem, né? Às vezes não vai ser na família mais próxima, ou seja, os que moram dentro da mesma casa, mas vai ser com um tio, com uma tia, com um primo, com uma prima, alguém da família, né? Um avô, uma avó, ou seja, alguém que é da família. E muitas vezes acontece entre um dos familiares com quem a gente convive mesmo dentro de casa. Seja como for, a nossa família não é por acaso. O Espiritismo não cansa de repetir isso, né? Nada é por acaso. E muito menos a família onde nós nascemos. Então a gente brinca muito Oh. que família é a nossa. É a hora que a gente está botando para valer a nossa grande missão. O resto que a gente faz lá fora, portas afora da nossa casa, é horas bônus, é extra. Mas não adianta nada fazer fora se a gente não faz dentro. E é isso que a gente tem que ter em mente, que nesse texto, né, nessa primeira parte que você leu, eles dizem que é muito mais fácil você ter paciência, você ter tolerância, você tratar bem alguém de fora. E aí, geralmente, a gente fala, não, sim, de fora eu consigo, mas em casa não dá. Fulano me tira do sério, fulano me magoa, fulano isso, fulano aquilo, é insuportável. E, é claro, não é por acaso que fulano tá na sua casa, porque realmente vem sendo difícil, não é de hoje, né? Quantas e quantas existências será que nós já não tivemos problemas com essas pessoas? E a gente tende também a sempre achar que nós somos as vítimas, né? Se a gente acredita que temos relações com essas pessoas de outras vidas, tendemos a achar que nós somos as vítimas e eles é que mandaram mal e agora a gente ainda por cima tá tendo que perdoar sem lembrar. Será, né? Será? Porque se a gente A tem gente não errou, conflito... né? A gente Hã? não errou, só eles erraram. Só eles Exato, erraram. só eles erraram, assim a vida é bela, né? Então, assim, só de ter esse rançozinho da nossa parte e da parte deles, demonstra que é algo de ambos os lados. E como que a gente vai saber quem errou com quem? E geralmente, assim, um errou na vida passada, mas na outra foi o outro, na outra foi o outro, e cada hora é um.
E é sempre assim, um retrucando, sabe? Aquela vingança que não acaba nunca. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é, nesse texto eles falam, espera-se da gente mais paciência, mais tolerância, entendimento, bondade com esses nossos parentes. Isso não quer dizer que necessariamente a gente vai conseguir morrer de amor por eles, né? Ou seja, cada passo que a gente der à frente já é muito bom. Então, só da gente conseguir tolerar essas pessoas, oferecer ajuda quando elas precisarem, não negar, né, assistência, cooperação, uma palavra amiga, um abraço quando elas precisarem, isso já é muito. Porque, querendo ou não, no começo vai ter que ser forçado, infelizmente, né? A gente vai ter que se forçar por saber que é a coisa certa. Mas depois, com o tempo, vai ficando algo natural. E o que se espera de nós é que talvez, se a gente não conseguir nutrir sentimentos muito grandes por eles, que pelo menos a gente não deseje o mal. E que pelo menos a gente se importe com eles a tal ponto de ser alguém com quem eles podem contar a qualquer momento da vida deles, seja no que for. Então, esse texto é muito importante porque a gente esquece disso, né? E muitas vezes em casa é onde mostramos quem realmente somos e tudo que ainda precisamos melhorar. Porque no centro espírita é fácil ser cristão, é fácil ser gente boa, ser educado, né? Dar bom dia para todo mundo, boa tarde, oferece ajuda. Ah, não, sente-se aqui, não sei o quê, sabe? Mas em casa, né? E em casa, será que a gente está oferecendo lugar para quem é mais velho do que a gente? Será que nós estamos repartindo ali o alimento, se importando com que se o outro vai ficar com alguma coisa para comer ou não? Será que a gente está tendo paciência com as manias do outro, com o fato dele não entender certas questões? O quão amoroso estamos sendo em casa? Isso mostra a nossa essência, porque se a nossa essência for real, nós vamos ser assim em casa e fora. Mas se nós só estamos conseguindo ser fora, isso quer dizer que a nossa essência ainda não mudou. Sim, e tem um ponto também que você falou bastante sobre a impaciência. A gente às vezes pensa que o outro tirou a paciência, mas a gente que está sem paciência mesmo. Às vezes você diz, fulano tirou uma paciência, mas não tirou, é porque você não está bem mesmo. Exato, exato. Vou continuar aqui. Quando se te revelem por desafios e empeços, ama-os e auxilia-os, quais se te apresentam. Para isso, porém, é necessário abras o espírito à grande compreensão. O pai que recebeste estimaria viver nas mais altas demonstrações de superioridade. A mulher que te acolheu nos braços desejaria catalogar-se na condição dos anjos. Os irmãos que te carregam o nome quereriam ser modelos de perfeição aos teus olhos, e os parentes em geral ficariam felizes desempenhando a função de teus benfeitores. No entanto, são todos eles seres humanos, falíveis, quais nós mesmos. Sem dúvida, em algumas circunstâncias surgirão errados e talvez te decepcionem, tanto quanto nós somos passíveis de falhas, desiludindo a muitos. Aqui fala de um ponto das imperfeições também que existem em nossa família, que você acabou de falar, que todos nós somos passíveis a erros, todos nós que estamos aqui, só pelo fato de a gente estar aqui no planeta Terra, a gente já está, como é a palavra? Ai, meu, tá fugindo, peraí, deixa eu encontrar. A gente está aqui no planeta Terra, porque pelo fato da gente estar aqui para aprender mesmo, porque tem coisas a resgatar e tá saindo não. Peraí, vai sair. Tem questões a resgatar com as nossas famílias e pessoas que estão em nossas famílias que precisam de nós, que às vezes você vê algum erro. Eu acho que para mim a decepção, na verdade, é algo espelhado que a gente tem na pessoa, mas não necessariamente a pessoa vai ser do jeito que a gente quer. Aí a gente fala, a gente decepcionou com ela, mas não, ela é do jeito dela. Ela tem um caminho dela, tem o tempo dela mudar, dela entender. E a gente critica muito isso, por exemplo, quando alguém erra, aquele erro bem feio que a gente vê em mídias sociais, né? A gente julga muito a pessoa, fulano fez isso, porque se fosse eu, fazia isso e aquilo, mas
A gente não sabe do... Se a gente estivesse no lugar dela, seria um pouco pior. A gente não sabe. E dentro de família, a gente tem que entender que cada um tem algo a resgatar, cada um tem algo a pagar. E se você encontrar alguém, como você falou lá naquela hora, que tem algum desafeto com você, falta de afinidade, você ali é uma oportunidade para você. Para você também encontrar algo em você que está precisando mudar. Não Uhum. é algo ruim. E geralmente a gente enxerga isso. A gente, fulano é assim, fulano é assado. Eu não vou falar com ele nunca, eu não vou perdoar ele nunca. A gente é muito desse jeito. Não... O orgulho fica muito preso. Não dá abertura ao perdão, não dá abertura à liberdade, a viver uma vida mais leve. Uhum. E você falou da parte do perdão. E muitas pessoas, assim, quando falam algo conosco, justamente essas pessoas que é desafeto conosco, elas falam algo que a gente não gosta ou nos ofende, mas eu acho que o mais importante é a gente perdoar, porque a alma fica mais leve. Uhum. Se o outro não perdoar, aí ele vai ter que trabalhar essa questão nele, É problema né? Mas dele. o que importa é que você vai estar fazendo a sua parte, orando, desejando o bem, como você falou, né? Desejando o bem para a pessoa e você vai estar bem. Uhum. Vai desencarnar mais tranquilo, né? Tranquilo, um pouquinho. Isso. Aham. Com certeza. A gente não pode se deixar enganar, né, Babi? Porque se a gente não prestar atenção e olhar com os olhos de um espírito imortal, talvez pareça que o outro, por estar num corpo de mais velho, necessariamente é um espírito mais velho. E quem está num corpo de mais novo, necessariamente é espírito mais novo. Mas será? Às vezes os nossos pais vieram em posições de pais e nós como filhos, mas nós temos muito mais a ensinar do que eles a nós. E eles muito mais a aprender. Ainda assim, sempre temos algo a aprender, sempre temos algo a ensinar. Agora, é normal que se viemos nessa relação em que eles são os nossos pais, por exemplo, devemos a eles respeito. Tem que ter essa hierarquia de subordinação, porque também algo ali está sendo ensinado, né? Eles colocados em uma posição onde eles vão ter que saber educar, eles vão ter que saber ser pulso firme, mas eles também vão ter que ser amorosos, eles vão ter que tentar achar um equilíbrio e nos preparar para a vida na nossa personalidade, que até os 7 anos o Espiritismo diz que é o primeiro ciclo em que o espírito ainda não está totalmente, né, incorporado ao corpo, e é quando ainda é possível fazer grandes mudanças Sim. em características que nós trazemos de vidas passadas. Então, eles dizem que até os 7 anos é quando dá para moldar um pouco mais o espírito Uhum. da criança, né? E os pais têm esse grande desafio, porque enquanto estamos num corpo de criança, não temos aquela consciência tão plena. E então estamos mais vulneráveis. E eles estão ali nos moldando. A responsabilidade recai sobre eles, né? O que eles fazem, o que eles deixam de fazer, vai para conta deles. E aí, depois disso, vem para nossa conta, porque também nós somos responsáveis pelos nossos próprios atos. E como nós estamos nos comportando em relação aos nossos pais? É por isso que tem aquela música do Renato Russo, né? Você reclama. Não, você. Como é que é? Você grita com seus pais por tudo. Isso é um absurdo, são crianças como você. O que você vai ser quando você crescer, né? E é mais ou menos isso. Como nós vamos saber como se teríamos sido melhores do que eles? Porque são experiências diferentes. Ainda que nós sejamos depois pais melhores, vamos dizer, né? Assim, que é o que a gente imagina que vai ser no futuro, ainda que sejamos, são situações diferentes, porque nós fomos filhos com uma personalidade X, os nossos filhos vão ter a personalidade Y. Então a gente não pode comparar situações, a gente não pode se achar melhor do que eles, porque a gente não estava na pele deles para saber como foi difícil para eles. Então eles estão num corpo de adulto, mas vamos lembrar que são crianças espirituais. E que a gente tem que ter um pouco mais de tolerância, né, de paciência em relação a eles. E eu tô falando aqui dos pais, muito dos pais, mas também tem a relação entre irmãos, né? Às vezes com Agora uma também. avó, um avô, um primo, prima, enfim. Mas todos requerem de nós essa visão além do que parece. E lembrar que eu acho engraçado que às vezes eu me vejo em situações que eu tenho que lidar com pessoas. Isso assim, a gente está falando de família, mas a gente pode ampliar
para qualquer pessoa que nos tire do sério, né? E tem pessoas Uhum. que é impressionante como elas mexem com a gente, né? Só a gente sabe. Parece que elas sabem onde é o nosso calo e elas não precisam falar muito. Mas o pouco que Uhum. elas falam, o pouco que elas fazem já nos afeta demais. Seja no ponto da gente esperar delas um reconhecimento muito grande e quando não vem a gente se decepciona, seja porque elas nos irritam mesmo, assim, elas nos fazem mal, né? A gente sente até que elas são um pouco tóxicas para nós. Isso. Todo mundo já teve que lidar com uma pessoa assim durante a vida. E aí é geralmente com eles que a gente falha, né? Que a gente não consegue ter paciência, que a gente estoura, que a gente se aborrece, responde, se magoa, se afasta. Mas é porque a grande prova tá ali, com essas pessoas. Se tá fácil com o resto, é porque no resto a gente já tá aprovado, né? Já foi, já ficou Sim. para trás, é algo que a gente transcendeu. Mas em relação a essas pessoas que mexem com as nossas estruturas, ali é que tá a grande questão. Então, toda vez que a gente estiver diante delas e estiver numa situação que estamos quase perdendo o controle com essas pessoas, a gente vai lembrar dessa live, a gente vai lembrar dessa leitura de Meimei e a gente vai pensar, peraí, este é um momento de teste, sabe? Eu tô sendo testado neste exato momento, nesta situação com essa pessoa. Como eu Sim. vou agir? Eu vou cair em tentação de novo e vou responder essa pessoa? Eu vou baixar o nível dela? Sabe? Eu vou responder, eu vou entrar em conflito com essa pessoa? Ou dessa vez eu vou fazer diferente? Por mais que por dentro a gente esteja, ó, mas se por fora a gente já conseguir manter a calma, isso já é um primeiro passo. Aí depois, mais lá à frente, talvez consigamos até por dentro não nos abalarmos tanto. E assim vamos, né? Então é esforço, esforço da nossa parte, porque são relações difíceis, sim. E tenhamos certeza que quando há, de fato, um erro por parte da outra pessoa, mais cedo, mais tarde, de uma forma ou de outra, elas vão ter que lidar com as suas escolhas, com as suas atitudes. Não vai ser a nossa resposta, não vai ser como nós vamos reagir a isso que vai dar o troco para elas. Esperamos que a vida ensine, né? A lei de ação e reação está aí para isso. Vamos deixar que a vida ensine. E aí, da nossa parte, vamos tentar evoluirmos, porque toda vez que nós conseguirmos nos mantermos ali calmos diante daquelas pessoas, estamos evoluindo, porque Deus sabe como é difícil. Eu lembrei agora da Água da Paciência, do, do filme Qual que filme? você já fez. Você coloca, quando estiver até irritado com alguma coisa, nem seja com alguém ou com a situação, você colocar uma água, até para alguém que estiver do seu lado não acabar descontando. Você coloca uma água dentro da boca e espera um pouquinho. Respira, ora. Depois, tranquilo. Mas Essa ajuda parte muito, ajuda muito. Não, e nessa parte aí do texto que você leu também, ele fala assim: um pai, ele espera superioridade, então ele espera respeito. Um pai ali é pai e mãe, né? Eles esperam respeito por parte dos filhos. Eles esperam ocupar essa posição. E isso é algo que nós podemos dar a eles, porque não custa nada, digamos assim, né? E faz parte, já que estamos nesse grau aí de hierarquia. Uma mulher, eles falam, a mulher, e aí a gente também passa para o homem, enquanto marido, eles esperam ser reconhecidos como anjos, que está aí no texto, que seriam assim, vamos tentar ver como tem boa intenção por trás desses atos. E eles esperam um pouco de reconhecimento. No fundo, todos, independente da posição dentro da família que cada um está ocupando, todos esperam reconhecimento e afeto. Podem ser aqueles mais rebeldes possíveis, mas eles, no fundo, eles esperam afeto. Todo mundo quer ser amado. E todo mundo se magoa quando não é amado. Por mais que não admitam isso para o mundo e às vezes para si mesmo. Mas eles sentem falta, nós sentimos falta de amor, de afeto e de reconhecimento. Então ele fala assim que os irmãos, eles esperam ser modelos de perfeição. Então eles esperam que nós os admiremos, né?
que eles sejam, assim, modelos, né, para nós em diversas situações. E às vezes nós humilhamos os nossos irmãos, rebaixamos os nossos irmãos. E isso também depende de idade, irmão mais velho ou mais novo. Entre nós, entre essas relações de irmãos, espera-se isso. Aí ele fala dos parentes em geral, que todos os parentes em geral esperam ser benfeitores uns dos outros, né? E esse reconhecimento. Então, mas o que eu acho que minha mãe está dizendo nesse texto é: saiba que cada parente vai estar esperando algo de você. E por mais que Sim. naquele momento você não esteja sentindo isso em relação àquela pessoa, você não veja o seu pai como superior, você não tenha o seu irmão ou sua irmã como um modelo, você não veja os seus parentes como benfeitores, trate-os assim. Dê isso a eles. Porque não se perde por amar, não se perde por dar afeto. Dê isso a eles, porque talvez isso seja uma forma de estreitar laços. É aquela coisa assim, no fundo você não sente daquela forma, mas não custa nada você passar isso para a pessoa. Se é uma coisa boa, né? Se é algo bom que vai fazer o outro feliz, se você está conseguindo construir dentro daquela pessoa sentimentos bons, não custa Uhum. nada. E quem sabe com o tempo isso não se torna algo sincero. Quem sabe com o tempo você realmente não começa a ver, não começa a ter admiração pelos seus irmãos, ver boa vontade nos seus parentes em geral, ver o seu companheiro, sua companheira como um anjo, como o Meimei coloca no texto. Então, mais esforço da nossa parte. A gente também não vai mudar o mundo, mudar a nossa família, mudar os nossos parentes, mas que pelo menos façamos a nossa parte, né? Para estar com aquela tranquilidade depois de consciência, poxa, eu fiz a mudança que eu podia fazer, mas eu fiz. E é isso que se espera de nós, fazer só a nossa parte. E tem um ponto que você falou agora, que cada pessoa tem um jeito diferente de demonstrar amor. Às vezes a gente acha que é alguma coisa ruim pra gente, mas é um jeito que ele tá tentando demonstrar o que ele sente, mas de outra forma. Isso. Tem muita gente muito ignorante, assim, na questão da agressividade, às vezes é muito Bruta, agressiva. né? Mas, mas a Leila está tentando demonstrar, chamar a atenção e tá tentando demonstrar um amor a você, mas você que acha que ninguém, só as pessoas erram, só as pessoas são ignorantes e você não, acha que aquela forma ali, você não entende a pessoa. E acaba agindo da forma ao contrário, aí você acaba ignorando mais ainda. E Isso. tem que prestar atenção nesses detalhes. Porque nem todo mundo é igual, cada cabeça é um mundo. Cada pessoa tem um tempo, como eu falei antes, tem um tempo um jeito de amar diferente, tem um tempo de amadurecer diferente. E todo mundo está aqui para aprender. Ninguém é melhor que ninguém, ninguém é pior que ninguém, né? Isso. É muito importante você estar falando, Babi, porque às vezes a gente se magoa e se decepciona com o outro só porque ele não retribuiu da forma que nós esperávamos. Então, por exemplo, o que a gente espera normalmente de uma pessoa que está triste? A gente espera que essa pessoa chore, né? Que essa pessoa fique abatida, visivelmente abatida, fisicamente abatida. Se ela não tiver assim, a gente já vai achar que ela tá nem aí, que ela tá tranquilona, tá tudo bem. Será? Como a gente sabe o que tá passando por dentro daquela pessoa? As aparências enganam. Às vezes, aquela que não chora, aquela que não demonstra, né, de uma forma externa, é a que mais está sofrendo. Às vezes, uma pessoa não vai demonstrar afeto abraçando, falando que ama, mas vai demonstrar afeto nos momentos em que mais se exigir disso. Você vai ficar doente e aquela pessoa vai estar ali para você. De quantas pessoas a gente pode dizer isso, né? Você vai estar precisando em momentos da sua vida e aquela pessoa vai estar ali para você. Então, talvez ela não vai ser a que vai te dar os maiores abraços, não vai ser a que vai fazer carinho, mas vai ser aquela pessoa que vai demonstrar o seu amor de outras formas, né? Então, não esperemos que as pessoas retribuam da forma que nós queremos que elas retribuam. Simplesmente deixemos elas serem como elas são.
dar esse direito de serem o que são, porque é o melhor que elas podem oferecer. Isso você também falou isso antes, que a gente cria muita expectativa. E, na verdade, o problema não está no erro da pessoa, mas na expectativa que a gente criou, né? A gente cria a expectativa de um pai ou de uma mãe perfeitos, irmãos super companheiros, aqueles que, né, você conta para tudo, que não te enchem o saco, não te irritam, não te traem de forma alguma. Você espera, os pais esperam dos filhos super inteligentes, que escolham as profissões que para eles são as melhores, que nunca deem trabalho, que façam as melhores escolhas, que sigam tudo no tempo pré-determinado aí pela sociedade. E aí o problema está em nós, que criamos expectativas em relação a esses nossos parentes, e que se eles não chegam até elas, aí a gente caracteriza como um defeito. Mas será que o defeito não está em nós? Em ficar colocando parâmetros da onde cada um tem que chegar. E às vezes nossos parâmetros são na família do amiguinho, né? Na família dos nossos parentes, como é na casa dos nossos tios, aí na nossa tem que ser assim também. A gente tem que entender, a gente tem que parar de se comparar com os outros. A pior coisa que a gente faz é ficar se comparando com os outros, porque não tem comparação, cada um, é um universo particular. Uma coisa que eu fazia muito era isso quando eu era mais nova, em época de escola. É complicado, mas hoje estou bem, graças a Deus. Não faço mais isso. Estou aprendendo ainda. Sim. Vou continuar aqui para terminar, para a gente tentar ler pelo menos uma ideia do trechinho do Evangelho para complementar, né? Ama os que te compartilham a experiência no cotidiano, aprendendo o entendimento e tolerância. Se problemas de convívio aparecerem em tuas áreas de ação mais íntima, conserva paciência e bondade para com os que te cercam. Em qualquer dificuldade, compadece-te dos teus, para que os teus igualmente se compadeçam de ti. E essa parte final aqui seria o que a gente deve fazer para que a gente tente entender essa pessoa que está sofrendo, tentando se comunicar conosco. Ou então a pessoa que tem uma dívida conosco, a gente tem com ela. Porque geralmente quando aparecem pessoas que não simpatizam conosco, não é só ela que tem dívida, a gente também tem. Às vezes só acha que é o outro, a gente também tem. Até com a mãe e o pai, a gente é tão simpático com ela, a gente se dá tão bem, mas a gente não sabe o que aconteceu no passado. Graças a Deus, assim, acontece por exemplo, uma mãe e uma filha, aconteceu uma coisa muito grave na vida passada, e nessa vida elas já chegam com um amor grande. Eu acho que esse amor, às vezes, que chega, é a vontade de querer se melhorar, se amar, se perdoar. Acontece também. Acontece também de vir assim, meia antipática, mas aos poucos começam a se amar, não é? Então, a gente tem muita responsabilidade dos nossos atos, como você falou, e as pessoas também vêm com suas cargas reencarnatórias, como nós, e a gente tem que aprender a observar esses detalhes, aprender a observar quem está sofrendo, quem está precisando de ajuda, tentar entender essa pessoa que está na sua frente, porque ela também está sofrendo. Aquela pessoa que você falou que era um pouco grossa, um pouco rude, ela acho que é a mais que sofre, é a mais carente, porque ela não está sabendo demonstrar o jeito que ela está tentando passar, tentando se comunicar com você, né? Tentando chamar a atenção. Geralmente crianças fazem isso. E as mães, infelizmente, não observam, não prestam muita atenção, acham que é rebeldia e acaba falando coisas ali um pouco que mexam com a autoestima dessa criança. Acontece também muito. Uhum. E às vezes vão ser almas afins, né? Ou seja, Deus também nos permite ter almas afins na mesma família para dar aquela força, né? De seguir em frente, aquele ânimo, que são pessoas que a gente se dá super bem e que são um verdadeiro amparo, assim, para os momentos mais difíceis. Então, o que não falta são recursos para que possamos lidar, né, com essa vida que não é fácil, mas que saibamos que se espera de nós a nossa parte. É aquela coisa do perdão que você falou. Você perdoa,
Se o outro quer ou não quer perdoar, quer te ouvir ou não quer te ouvir, já é um problema dele, é uma mágoa que ele carrega com ele. E você desfez aquele laço que tornava esse problema de ambas as partes. Aí é só dele. Se você conseguiu, da sua parte, tranquilizar esse sentimento que veio conturbado de outras vidas, perfeito. É só isso, é até onde você consegue chegar. Então, no final das contas, Memei finaliza o texto dizendo isso para nós, né? Lembre-se, você não é perfeito, você também erra. Se não com essa pessoa, você erra com outras. E se com as outras você espera um pouco de entendimento, um pouco de tolerância, um pouco de perdão, por que você não pode perdoar esse que está errando com você, mesmo que você não esteja errando com ele, né? Porque erro é erro, mal é mal. É simples assim. A gente tende a ficar querendo comparar, né? Ah, mas é porque eu não erro como aquela pessoa. Eu não faço o que aquela pessoa faz. Mas você não faz coisa errada também? Então pronto. Então isso já te tira qualquer moral de julgar o outro. Além de não lembrar das vidas passadas, do que você já não andou aprontando. Talvez foi muito pior do que o que essa pessoa está fazendo hoje, né? E então, vamos saber disso. Somos seres imperfeitos, não temos moral aqui para julgar ninguém. O que podemos fazer, no início do texto, Memei fala que nós vamos ter papel dentro de uma família de dar amor, de dar exemplo, apoio e cooperação. Então, que nós não esqueçamos dessas 4 palavras: amor, exemplo, apoio e cooperação. É isso que se espera de nós dentro de uma família. A gente ensina muito e mostra a que viemos, quem somos, através do exemplo. A gente exemplifica, né, no dia a dia o que a gente acha que é, ou diz que é, ou que sabe na teoria maravilhosamente. Mas só quando a gente conseguir aplicar e dar o exemplo, às vezes nós vamos estar na condição de filhos, por exemplo. Mas agindo da forma correta, nós estamos dando um exemplo para os nossos pais. E quem sabe assim eles não são os aprendizes da vez e aprendem conosco e param de errar naquilo que eles erravam com a gente, na forma que eles nos tratavam. De tanto a gente tratar eles bem, com paciência, conversar tranquilamente, quem sabe eles não comecem a fazer isso também, né? É fazer a nossa parte, sem se cobrar demais, né? Eu fiz, não adiantou, então não valeu nada. Claro que valeu. Se você fez e não adiantou, aí já a responsabilidade já não tá com você. E aí você tá com a paz de consciência. Pode seguir, porque a paz de consciência te acompanha e isso não tem preço. Lá na frente as coisas se resolvem de uma forma ou de outra, mas que não sejamos nós os rancorosos. Por isso que Chico repetia muito. Ele ensinava uma prece que dizia assim, que seja eu o que tem que perdoar as ofensas, né? E não eu o ofensor. Deus me livre ser o ofensor. Né? Que seja eu a suportar as maldades de alguém. Deus me livre que seja eu o maldoso, o mentiroso, o traidor, o violento. Deus me livre. Antes sejamos nós as vítimas. Antes sejamos nós as vítimas. Deixa eu ver quem entrou aqui. Entrou um monte de gente. O mensageiro espírita chegou, seja bem-vindo. Rovison, Psicologia das Redes, seja bem-vindo também. Farias, Camila Farias, seja bem-vinda. Paulino, seja bem-vindo. Paulino colocou, acho que está conversando com o Carlos aqui. Eu sofro nesses comentários aqui para subir e descer. Cris Garcia, seja bem-vinda. João Carlos, Camila. Eita, voltou de novo, peraí, meu Deus, peraí. Deixa eu voltar. Camila, cadê? Camila, nunca tinha pensado nesses termos, mas você tem toda a razão. Eu acho que foi em algum momento que você falou da família, acredito eu. Cadê? Meduar da Costa. Seja bem-vinda. Tony, seja bem-vindo. Darcy também. Cadê? Ricardo, Aloísio. Isso está no filme Nosso Lar, foi aquele momento da água, da paciência. Sim. Mitty entrou, seja bem-vinda, nossa querida Mitty. César também. Paulino, Marine. Betinho, nosso querido, entrou também. Boa noite. Cadê? Aloísio. Conversando com o João Carlos. Estão tricotando na live. Como se... Paulino, Edneide, seja bem-vinda.
Eliana, uma conversa espírita também, seja bem-vinda. É só conversa aqui. Não posso nem. Meu Carlos tá dizendo aqui que quando ele disse que não tinha pensado por esse lado, são das nossas carências em relação ao amor, que todo mundo quer ser amado, né? Embora nem todo mundo esteja disposto a dar amor, todo mundo quer ser amado. Com certeza. Você quer ler o trechinho do Evangelho? Só para finalizar, complementar. É aquele que você falou, né? Então, capítulo Do 11, 11. amar ao próximo como a si mesmo. O maior mandamento. Não precisa ler tudo, não. É só algumas partes importantes que você acha necessário. Ah, tá. Então eu vou ler as partes que estão grifadas só, tá? Rovilson, eu acerto. Rovilson. Porque o Rovilson tá falando que ninguém acerta o nome dele. Rovilson, tá O certo? Wilson. Rovilson. Então, são passagens, né? E Jesus fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. Eu acho importante a gente comentar essa parte, porque fica parecendo assim, já que é o maior e o primeiro, então se eu amar a Deus, não preciso fazer todo o resto, sem perceber que você precisa fazer todo o resto para verdadeiramente amar a Deus. Como que você ama a Deus se você faz mal ao seu próximo? Porque o próximo é filho de Deus. Se você está ofendendo o próximo, você está ofendendo a Deus, que é pai. A gente não defende com unhas e dentes os nossos, né? A gente não vira uma fera, né? As mães viram uma fera, não mexe com meu filho, não mexe com a minha filha, né? Os pais, assim, defendem. Então, é esse sentimento. Então, se a gente ofende aos filhos de Deus, que são os nossos próximos, estamos ofendendo a ele. Se nós ofendemos a nós mesmos, não respeitando o nosso corpo, a nossa vida, nós estamos ofendendo a Deus porque ele nos ama demais. Então, a gente está ofendendo a ele também. Se a gente não é carente com quem precisa, não pratica caridade, quero dizer, se nós não somos pessoas boas, que praticam bem, que perdoam, indulgentes e por aí vai, estamos ofendendo a Deus. É por isso que esse é o maior e o primeiro. Porque se nós conseguirmos fazer isso, nós estamos fazendo todo o resto. Aí ele fala assim, o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Semelhante a este. E aí aqui ele ensina a importância também do amor próprio, né? Não tem como você saber amar o outro se você não souber se amar. Porque aí você não vai entender o que é amar, né? O que é se doar pelo outro. Mas quando você entende o que você merece, o que você gostaria, aí você consegue entender que então o outro muito provavelmente gostaria também de ser tratado assim, ou não gostaria de ser tratado assim, né? E é por isso que ele fala, e assim, tudo o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles, porque esta é a lei e os profetas. Então não tem erro, toda vez que a gente for fazer algo para o próximo, desde as menores coisas, assim, eu vou responder o outro, né? De que maneira você vai responder o outro? É só você pensar, eu gostaria que falassem assim comigo, que me respondessem dessa forma, que agissem assim comigo, que sumissem assim da minha vida, que me deixassem no vácuo desse jeito, eu gostaria. E aí a gente vê se é o que a gente deve fazer pro próximo, né? Camila entrou, seja bem-vinda, a nossa Camilinha, tudo bom? Tará. Pode ler, continuar. A live é sua hoje. Não, e é isso, né? E ele fala, tratai todos os homens como querias que eles vos tratassem. Aí depois já vai ser aquela passagem que ele vai estar falando daquela história de o reino dos céus é comparado a um rei que vai receber, né? Que essa parte é bem compridinha, não sei se dá tempo. Dá tempo? Não, mas precisa não. Não precisa não, é só uma ideia mesmo para complementar. Que eu sempre complemento a lição com alguma parte do Evangelho, Sim. para ter sempre uma base, né? Que eu gosto de sempre trazer uma base para a mensagem. E Legal. Memê tem uma linguagem muito Possível. doce, né? Tem muita ternura em suas palavras. E ela, quando ela fala, ela coloca palavras, assim, ela não fala muito detalhe, assim, ela fala no ponto certo, mas de uma forma de amor, né? Amorosa. E a mensagem de hoje é que a gente aprenda no dia a dia
Que a gente só não fique nessa fala aqui de hoje, que a gente consiga, amanhã ou até daqui a pouco, quando for dormir, tem aquela reflexões que a gente faz antes de dormir. Preste atenção se a gente tratou alguém mal hoje, se a gente falou com alguém da família mal. E tentar entender essa pessoa, por que essa pessoa está agindo desse jeito, por que essa pessoa está mal. E tentar, no outro dia, dar um bom dia para essa pessoa, aos poucos, porque essa relação que não tem muita afinidade com essa pessoa, ela não vai mudar de um dia para o outro. É aos poucos, a gente vai orando, vai tentando. E um dia ela vai receber esse carinho seu, essa energia de oração que você mandou para ela. E ela vai começar a prestar atenção, começar a tirar essa mágoa do coração. Vai demorar muito, e às vezes demora encarnações. Mas você está fazendo a sua parte, né? E cada um tem um tempo de acordar, cada um tem um tempo de amadurecer. Quando você reconhece, quando você não tem esse ódio no coração, você tem que dar graças a Deus. Graças a Deus que eu não tenho mais ódio. Mas se a outra pessoa tiver, esperar que ela resolva isso dentro dela. E graças a Deus, se ela, com suas orações, conseguir tirar isso, né, do coração. Mas se não, a gente tem que continuar fazendo a nossa parte. Bruno, é o resumo da mensagem hoje que eu queria passar. Perfeito. Quer falar as considerações finais? Quer falar alguma coisa? Na verdade, é dizer assim, estamos juntos, né? Todo mundo passa por isso em algum momento da vida, já passou, vai passar, pode passar. E que saibamos que assim não é fácil para ninguém, mas todos nós damos conta, porque Deus não nos coloca em cargos maiores do que aqueles que nós conseguimos carregar. E lembrar sempre que nós devemos fazer ao outro sem esperar nada em troca, né? Isso em tudo na vida. Então, muitas vezes nós não vamos ter o amor dos nossos pais que nós gostaríamos, não vamos ter uma relação com os nossos irmãos que nós gostaríamos. E às vezes podemos sentir que é mais por parte deles, assim, de ai, nossa, eu não sei, eu nunca fiz nada, mas a pessoa parece que não gosta de mim, sabe? A pessoa me rejeitou, a pessoa sumiu no mundo, a pessoa me largou. Não importa a situação que tenha sido, saiba, você continue, se você gosta daquela pessoa mesmo assim, não se sinta mal por isso, não se sinta trouxa por isso. É bom pra você, que você conseguiu não guardar rancor em relação a essa pessoa, maus sentimentos, que só vai trazendo um lodo assim para nossa alma, vamos assim imaginar. Se você ressente essas pessoas por não ter reciprocidade, tente melhorar isso, percebendo que elas não te devem nada, porque se agora elas não conseguem te dar, se era para ser algo forçado, será que a gente queria algo forçado? A gente queria, na verdade, algo sincero, algo verdadeiro. E se não deu para ser nessa vida, apesar dos nossos intentos, é porque essa pessoa ainda não estava preparada, ela não estava no momento dela para dar. Que isso não nos impeça de dar mesmo assim. Porque o bonito de dar é exatamente isso, sem pretensões, sem expectativas, pelo simples prazer de fazer, pelo simples prazer de sentir. Que essas pessoas que erram com a gente sejam exemplos. Exemplos do que nós não queremos fazer, do que nós não queremos ser. E estejamos atentas se vamos de fato ser diferentes. Porque muitas vezes nós criticamos muito algo em parentes nossos e depois lá na frente, anos depois, se nós estivermos atentos, vamos ver que estamos fazendo muitas coisas iguais ou piores. Então, que sirvam de exemplos para melhorias nossas, que também nos sirvam de exemplos de persistência, de paciência, de benevolência. Dentro de casa é onde nós vamos mais exercitar a nossa paciência e a nossa tolerância. E se nós conseguirmos ser dentro de casa, o resto é fichinha, porque tenhamos certeza que está dentro da nossa família a nossa maior missão e as nossas maiores dificuldades. Que é o lar é o primeiro núcleo, né, que a gente convive. E é o primeiro grupo que a gente encontra o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa melhorar. E tentar perdoar
com quem tem alguma coisa conosco. Isso. E eu sempre termino as lives com uma prece. E se você quiser, tiver a vontade de fazer uma breve prece bem curta, só para finalizar mesmo, fique à Claro. vontade. Então, convido Obrigada. quem se mais à vontade a fechar os olhos, Vamos lá. a relaxar, respirar fundo nessa segundona, elevar o nosso pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre e amigo de todas as horas, Jesus, nossos mentores espirituais, e agradecer por mais um dia que se passou, mais uma oportunidade que tivemos de fazer diferente, de recomeçar, de tentar, de repensar, de mudar. Agradecer por agora, neste exato momento, estarmos respirando, capazes de estar aqui. Por todas as mensagens que nos foram trazidas, pelas inspirações que vieram do alto, esses conselhos amigos que nada mais querem do que nos trazer para o caminho do bem, para que não precisemos sofrer além do necessário, para que evitemos sofrimentos que podem ser evitados, para que avancemos o máximo possível nessa existência e fique o menos possível para as próximas. Agradecer, Pai, pela casa onde nos colocastes, pelos familiares que nós temos, aqueles com quem nos afinizamos tanto, agradecemos por essas belas companhias que tanto nos completam e nos fortalecem. Mas agradecer também por aqueles que nos testam, por aqueles que nos tiram da nossa zona de conforto, por aqueles que têm o poder de nos fazer pessoas melhores. Pedimos, Pai, paciência, muita força, muita coragem, muita esperança para seguir em frente, para que nos dias de dificuldade, de maiores embates com os nossos familiares, nós tenhamos firmeza, uma paz interior que nada abale e que possamos seguir o exemplo de Jesus, como nos disse o mensageiro espírita, lembrar de Jesus e agir como ele agiria. Sermos mais fortes do que nós mesmos, lembrando que é sempre um convite de mudança íntima, de autodisciplina. Agradecemos, Pai, por todas as chances que nos tem dado e pedimos que continue confiando em nós, que ainda tenhamos muito tempo para provar os nossos potenciais e principalmente que saibamos bem utilizá-lo. Graças damos, graças a Jesus. Que assim Obrigada. eu que Saiu umas aqui. Eu te agradeço É porque eu muito, sou... viu, Babi, pelo convite, pela paciência aí, de ter mudado o dia para que essa live pudesse acontecer, sabe? Pelo Não, carinho, você a é uma gente pessoa sempre super arruma, fofa, sempre super querida, se essa energia é organiza. até contagiante. Muito obrigada. Eu acho que assim, quando a mensagem tem que ser dada, a gente tem que arrumar um jeitinho, né? Um jeitinho que a gente tem que tomar, tem que arrumar para passar. Talvez alguém por aqui que aparecesse aqui estivesse precisando realmente ouvir isso, né? Essa mensagem de hoje, Sim. né? E Então eu queria agradecer E eu queria lembrar a pro Val que você. tem um vídeo que eu fiz sobre relações entre pais e filhos no YouTube. Aí é só botar partiu falar de espiritismo, pais e filhos que vai aparecer lá. Tá bem legal também Vou as lá. informações que a gente Vou tem. compartilhar também, vou compartilhar. Beleza. Obrigada pela companhia e pela disponibilidade. E futuramente, quando você voltar, né? Aí a gente se encontra de novo. E eu vou estar no home essa semana, também quinta-feira, Beleza. falando sobre... Falando sobre? essa semana parece que é falando sobre o especial de Natal, né? Ah, que legal. Que começa hoje. Beleza. Aí, depois eu falo... E tem spoiler, não vou falar spoiler, não dá spoiler aqui não. É, tá tudo curioso. Mas eu vou estar quinta-feira. Vai ser roda de conversa. Tá. E agora, de 8h15, vai ter outra live comigo e Anderson, que é do Encontro Ponto Espírita, que infelizmente nossa querida amiga Camila não vai poder comparecer por motivos pessoais, mas ela está bem agora, graças a Deus.
E pronto, se quiser ver, cá está convidada também. Beleza, muito obrigada pelo convite, viu, pessoal? Anotem aí, já fiquem aí a postos, que é daqui a pouco. Agora, daqui a pouco. E lembrando que É essa do Camila que vai livro poder não sou eu, né? É a Camila da Tozinho. outra Camila. É Camila Tozinho. Camila Machado vai dormir agora, eu acho. Então é isso. Muito obrigada pelo convite. Beijinho. Obrigada a todo mundo que ficou aí com a gente. Pessoal lá do meu Instagram que marcou presença aqui. Sempre tão legais, carinhosos. Muito obrigada. Pessoal que eu conheci aqui hoje do seu Instagram. Foi um prazer. Obrigada aí pelo carinho também, pela atenção. E tamo junto. Se Deus quiser, que o nosso próximo Beijo. encontro seja em breve. Beijinho pra você. Boa noite. Boa noite.